Mas, mais uma vez, cumprimento tanto os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão em casa com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Muito bom estarmos aqui reunidos. Curitiba ontem estava de camisa sem manga e hoje já está todo mundo aqui, inclusive eu, todo mundo agasalhado. Frio, essa é a nossa Curitiba. E só justificando, o pastor ele não está aqui, o pastor ainda está vindo de São Paulo, né? Teve uma reunião lá, então ele pretendia estar conosco aqui essa noite, só que ainda teve mais alguns detalhes que ele precisou acertar lá, então por esse motivo o pastor não está conosco aqui essa noite. Hoje eu vou estar conversando alguns minutos com os irmãos, é uma continuação da mensagem que o presbítero Wilson trouxe ontem. Hoje eu vou estar falando sobre a ressurreição e o milênio. Os irmãos lembram o que o presbítero Wilson comentou ontem aqui? Ele falou daquele momento que Jesus está voltando. Ele chegou, ele falou e foi assim algo maravilhoso, né, Diácono Luiz? Ele veio contando, ele contou toda a história, ele passou pelo povo lá no, no deserto, passou por Caleb, Ruth, Noemi, veio os apóstolos. Não, foi algo maravilhoso, tremendo. E quando ele veio, ele continuou falando, ele falou daqueles momentos que antecedem a volta de Jesus também. Aquele momento aonde, e tratando Bíblia, a Bíblia, e o presbítero muito usado isso, mostrou o quê? Que a palavra de Deus nos afirma que na grande tribulação, naquele momento que antecede a volta de Cristo, a igreja de Cristo, ela estará na terra. Ela sofrerá na grande tribulação. E o que eu digo que é o sofrer na grande tribulação? Ela vai estar, sim, guardada e selada pelo Espírito Santo. Ela vai ser fortemente perseguida. E até se o Senhor não abreviasse os últimos dias, até aqueles que foram escolhidos, eles poderiam até negar a sua fé e se render. Mas não, Deus é tão misericordioso e ele mostra isso. Mostra que vai estar. Mas essa igreja é o quê? Essa igreja que estava ali foi formada de pessoas que Deus tem propósito tanto para a gente como para aquela igreja. E coisas extraordinárias aconteceram, acontecem e acontecerão no meio do povo de Deus. Então agora, essa igreja que aguarda a volta de Jesus, Jesus volta. E o que vai acontecer a partir desse momento? É o tema onde nós vamos entrar. Na ressurreição dos mortos e no milênio. Para iniciar aqui, eu quero chamar os irmãos para um exercício. Quero que os irmãos fechem os olhos por um breve instante. E agora imaginem comigo a seguinte cena, uma cena bem conhecida. A tarde cai, o vento sopra leve sobre o Campo Santo. Uma família se despede de quem amou. Há flores, há silêncio. Há perguntas que não cabem no peito. Vejam, é assim que a vida nos confronta com a maior de todas as dores, a sensação de que o fim venceu. Os irmãos podem abrir os olhos. Todos já vimos, todos nós já passamos por essa cena. Todos nós já vivenciamos isso. E sabem de uma coisa, o evangelho, ele entra justamente aí, onde a nossa força termina e anuncia algo que nenhum poeta, nenhum filósofo, nenhum cientista conseguiria prometer. Vem, é a hora que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão.
A morte não é o ponto final. É uma vírgula. A morte não é uma parede. Hoje nós vamos caminhar com calma por alguns breves minutos sobre duas verdades que sustentam a nossa esperança. Quando as lágrimas pesam, que é a ressurreição dos mortos e o milênio. Não são especulações de mentes curiosas. Elas são a firme verdade das promessas de Deus para corações cansados, para corações tristes, para corações abatidos. A Bíblia ela não vai falar de uma ressurreição genérica, confusa, misturada. Ela fala de duas ressurreições em tempos diferentes. A dos que pertencem a Cristo para a vida e a dos que o rejeitam, essa para o juízo. E entre uma e outra, há um período que a Escritura chama de milênio. Esse é um divisor de água, onde os remidos reinam com Cristo e o mal é colocado em seu devido lugar. E isso não é mito, isso não é lenda, isso é promessa do Senhor. Promessa de um Cristo que não mente. Talvez você tenha chego essa noite aqui trazendo um nome que ainda dói, um retrato na carteira, uma saudade que te visita à noite. Escute, o que Deus criou com amor não nos entregou ao absurdo. Ele selou a nossa história com a ressurreição do seu Filho, que foi a primícia dentre os mortos. A mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo, chamará cada um dos seus pelo nome. E quando a trombeta soar, não haverá distância, não haverá esquecimento. Os que dormem em Cristo despertarão para a vida, e os que estiverem vivos, esses serão transformados. A morte que parecia tão imbatível, a morte que parecia tão indestrutível, ela será esmagada pela vitória de Cristo na cruz. E essa palavra que nós vamos pregar essa noite, essa palavra que nós vamos conversar um pouco, porque essa palavra ela não vai trazer para a gente uma fuga da realidade, mas uma verdade e uma esperança para nós atravessarmos essa vida, com a esperança e com a certeza de que aquele que prometeu, ele irá cumprir. Então hoje a nossa fé vai conversar com as nossas perdas. A verdade de Deus vai conversar com os nossos medos. E ao final, peço ao Senhor que cada coração aqui saia com uma decisão clara. Viver agora à luz da ressurreição para participar naquele dia da primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, e caminhar com Cristo no tempo que Ele preparou. Que essa certeza comece a aquecer cada um de nossos corações desde esse momento. A palavra de Deus ela não vai esconder nada de nós. A palavra de Deus ela é muito clara, desde a primeira página das Escrituras. Do que a gente já tem com o presbítero Wilson já veio conversando ontem, do que já se vem conversando com a igreja desde o início do mês. A palavra ela mostra, ela é verdadeira, ela é fiel. E tudo que trazemos, tudo que conversamos é palavra de Deus. Não é nada inventado, não é teologia barata, mas é a própria palavra de Deus que Ele nos deixou. E as páginas da Escritura, desde as primeiras páginas até o último capítulo, a ressurreição, ela é apresentada, não como uma opção teológica, mas como uma certeza divina. No Antigo Testamento, Jó, no meio de toda a dor dele, quando já não tinha nada além da própria pele ferida, ele abriu a boca e declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele,
ainda em minha carne verei Deus. Que esperança é essa? Que esperança é essa que quando o corpo, mesmo depois de destruído, ele ainda tem a esperança de ser restaurado pelo seu próprio Criador. Daniel também ele enxerga o futuro, ele vai dizer assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui nós vemos uma divisão bem clara, uma distinção, uma separação onde existem duas ressurreições. Uma abre a porta para a eternidade com Deus e a outra escancara uma porta para o abismo do juízo. O Antigo Testamento ele já apontava para isso. E quando Jesus vem, agora ele confirma com toda a autoridade. Vem a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, assim como o diretor leu, para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui não é um talvez. Aqui o que Cristo deixa para nós é uma certeza clara de que aqueles que permanecem fiéis, aqueles que praticam, aqueles que se posicionam, aqueles que se colocam ao lado de Cristo, esses ressuscitarão para a vida. O apóstolo Paulo também foi incansável na pregação. E ele vai, durante boa parte da pregação dele, da vida dele, ele vai pregar essa verdade. Vejam que Atenas, no meio dos filósofos que já zombavam dessa ideia de alguém ressuscitar, ele ergueu a voz e anunciou que Deus havia provado ao mundo o seu poder ao ressuscitar Cristo Jesus dentre os mortos. Aos coríntios, ele ainda foi mais enfático, ele foi mais contundente. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Em outras palavras, se não acreditarmos na ressurreição de Cristo Jesus, nós não temos o Evangelho. Se nós não temos o Evangelho, nós não temos salvação. E se nós não temos salvação, não há por que ter esperança. A ressurreição de Cristo é a pedra fundamental. Ela é a certeza que nós temos. Não foi algo que foi inventado. Cristo ressuscitado foi visto no túmulo vazio. As mulheres foram lá, o túmulo estava vazio. Eles foram vistos por discípulos no caminho de Emaú. Cristo foi visto por Tomé, que tocou as próprias feridas de Cristo, e por mais de 500 irmãos de uma só vez. O sepulcro vazio, que aquelas mulheres foram lá, ele ecoa até hoje. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Se ele venceu a morte, os que confiam nele também vencerão a morte. A ressurreição de Jesus não foi somente para ele, foi garantia para cada um de nós. Foi para que cada um de nós tivéssemos essa esperança e essa certeza, que se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele no último dia. E como que vai ser essa ressurreição do justo? A Bíblia ela vai descrever que essa ressurreição ela vai acontecer de forma gloriosa. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele compara nosso corpo como uma semente que é semeada em corrupção. E depois ela brota em corrupção. Hoje, nosso corpo, até a Jaqueline falando aqui, estava até lembrando disso. Hoje, nosso corpo, Jaqueline, ele enfraquece. Ele adoece. Ele se desgasta com o tempo. Mas no dia da ressurreição, no dia da volta de Cristo, esse corpo, esse sintoma que você sente de precisar da vomita, você não vai precisar mais. Não vai as dores que vocês sentem. A passagem de tempo, tudo isso, não vai acontecer. Porque o nosso corpo, ele será
transformado. Será transformado do frágil para o glorioso, do mortal ao imortal, do terreno ao celestial. Imagine um corpo que ele não vai conhecer mais dor. Um corpo que não vai se curvar mais ao peso da idade, que não é mais ameaçado pelo câncer, pelas enfermidades, pela limitação. É isso que nos espera. Um corpo semelhante ao de Cristo ressurreto, apto para viver uma eternidade ao lado dele. Mas a Escritura também é clara em relação à ressurreição dos injustos. Haverá uma ressurreição para eles, sim. Mas só que essa ressurreição, ela não será para a glória. Jesus foi direto. Essa ressurreição é para o juízo. Está em João 5, no verso 29, ali na parte final. Esses que ressuscitarão para o juízo, eles vão ressuscitar para enfrentar um tribunal divino, encarar a segunda morte para ouvir a sentença do Deus justo. É duro dizer isso, mas é necessário. Não haverá escapatória, não haverá barganha, não haverá atalhos, não haverá segunda chance. Quem rejeitar a Cristo nessa vida presente, terá que encarar uma eternidade sem Ele. O Apocalipse vai dizer a esses que rejeitam a Cristo: o que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Todos nós conhecemos cemitérios, talvez já tenhamos visitado algum essa semana. E ao caminhar entre as cruzes e caminhar entre as túmulos, o coração ele se aperta. O mundo, quando olha para aquele local, ele vê apenas um local de fim. Mas nós pela fé, nós vemos o contrário. Nós vemos um futuro despertar. Cada sepultura, na verdade, é uma câmara de espera. Uma câmara de espera para o dia da ressurreição. É por isso que o povo de Deus, o cristão, ele não encara a morte com desespero, mas com esperança. Choramos sim porque dói, porque sentimos saudade. Sentimos a dor da separação. Nós choramos, mas choramos com esperança, porque sabemos que aquele corpo ali deitado será chamado de volta pela voz de Cristo. Uma ilustração aqui. Uma vez em uma região marcada pela guerra, um missionário visitou um cemitério onde soldados haviam sido enterrados. Cruzes alinhadas carregavam o nome de jovens que mal tinham começado a vida. O silêncio do lugar era pesado, mas ao orar ali ele disse: Senhor, um dia esses campos silenciosos vão se tornar em um coral. O som da trombeta vai encher esse lugar de vozes vivas. Essa é a nossa fé. Ali aonde o mundo vê fim, nós vemos o início da eternidade. É por isso que a ressurreição, ela vai muito além da doutrina. Ela é combustível para a nossa vida. Porque eu sei que vou ressuscitar. E se você sabe que vai ressuscitar, sabe que a morte não é o fim, se eu sei que a morte não é o fim, nós vivemos de maneira diferente. Não me agarro tanto a essa vida como se ela fosse tudo. A ressurreição nos ensina, me ensina, te ensina a investir naquilo que é eterno. Até aqui nós conversamos sobre a ressurreição dos justos, o que acontece
antes e a dos injustos depois. Mas entre essas duas está um grande intervalo chamado milênio. Esse período misterioso e glorioso em que Cristo reinará com os seus. É justamente sobre isso que eu vou falar agora um pouco para os irmãos. Porque entender a ressurreição é a chave para compreender o que virá no milênio. Quando falamos de ressurreição, não podemos parar apenas na alegria dos justos que saem dos seus túmulos. É muito mais do que isso. A palavra de Deus, ela vai além, ela nos mostra que entre a primeira ressurreição, a dos justos, e a segunda ressurreição dos injustos, existe esse grande intervalo, que João, no capítulo 20 de Apocalipse, ele vai chamar de milênio. E aqui não estamos diante de uma lenda, mas de uma invenção. Mas estamos, novamente, diante de uma promessa profética, escrita e deixada pelo nosso próprio Deus. E quando que vai começar esse milênio? Ele ensina esse evento que é o mais aguardado de toda a história cristã, de todos os cristãos firmes em Cristo Jesus, que é a volta gloriosa do nosso Jesus Cristo. É nesse momento que se inicia o milênio. Apocalipse 19, 20, ele vai apresentar uma sequência de fatos. O céu, ele se abre. O Filho do Homem aparece nas nuvens. Os olhos como chama de fogo, a voz como som de muitas águas. Paulo nos lembra, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então imaginem comigo esse momento. O som da trombeta ecoa, não como qualquer som, mas com o comando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E agora ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja. Os cemitérios que hoje parecem silenciosos, eles explodirão em vida. As mães que enterraram seus filhos verão seus filhos voltando à vida. Os idosos que partiram na fé serão rejuvenescidos em glória. Os mártires que tombaram por causa do evangelho erguerão seus corpos incorruptíveis. O milênio não vai começar em silêncio. O milênio vai começar com um som de vitória, vai começar com um som de festa. E para onde que nós vamos? João, é claro, nós iremos ao céu encontrar com o nosso Cristo. Nós encontraremos com Ele nos ares. Não será para nós permanecermos numa terra destruída, mas para estar com Cristo no céu. E lá no céu acontecerá as bodas do Cordeiro. Sabe os casamentos judaicos, como eles aconteciam? O noivo, ele vinha, ele se preparava, ele vinha para buscar a noiva e ele levava para a festa, onde ali tinha um grande banquete. E isso é que acontecerá conosco. Cristo virá para buscar a sua igreja. E ele nos levará para estar junto com ele para o grande banquete. E nesse momento acontecerá o casamento eterno entre Cristo e a sua igreja. Louvado é o nome do Senhor. O céu em festa. A mesa posta, o cordeiro ao centro. E ao redor da mesa, sua noiva adornada. E mais, João vai dizer assim: os santos reinarão com Cristo por 1000 anos. Reinaremos com ele, não estaremos como espectadores, mas como participantes ativos de seu governo. O que significa? Significa que a justiça de Deus será estabelecida e confirmada diante de todo o universo. E enquanto isso, os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo, eles permanecerão mortos na terra. O povo de Deus estará no céu e os ímpios estarão mortos na terra.
enquanto os salvos estarão em comunhão com Cristo no céu, participando das bodas do Cordeiro, reinando ao lado do Senhor. Mas e Satanás? Como que vai se dar essa questão da prisão dele? Apocalipse 20 vai dizer que ele vai estar aprisionado por 1000 anos. Mas essa prisão não é uma prisão que é feita de correntes, de grades. Não. É uma prisão de circunstâncias. Com os ímpios mortos e os justos no céu, não haverá mais ninguém para ele enganar. O grande enganador ficará limitado. Ele ficará impotente, sem campo de ação. Ele que se orgulha de manipular povos e nações, ficará sozinho, contemplando os resultados de suas obras de destruição. É como um leão enjaulado em sua própria derrota. E que lição que nós podemos tirar disso? O mal, que às vezes parece muito forte, que parece muito intenso, ele não domina. As trevas não prevalecem, mas o milênio mostra que o poder do inimigo é limitado e que sua sentença já está decretada. Satanás não é soberano. Nosso Deus sim é soberano. O mal não terá a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Mas o milênio ainda não é o fim da história. A palavra de Deus, ele vai declarar que após 1000 anos acontecerá a segunda ressurreição. E essa ressurreição é a ressurreição dos justos. Todos os ímpios, todos, que não aceitaram a Cristo, que passaram esse milênio mortos, agora eles ressuscitarão. Eles também se levantarão. E João vai descrever assim, em Apocalipse 20, versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E essa ressurreição, essa segunda ressurreição, não é para a glória. Essa ressurreição é para o juízo. Essa ressurreição não é uma segunda chance. Essa ressurreição é para o juízo. E o que vai acontecer nesse momento? É o momento em que Satanás será solto. E mais uma vez, não é de corrente, não é de grade, não. Agora ele estará livre novamente para se levantar, para enganar as nações, esse dos ímpios que ressuscitaram, tentando, pela uma última vez, formar um exército contra Deus. Mas essa tentativa, como a palavra de Deus nos mostra, ela será inútil. Eles se levantarão como a areia do mar. Marcharão contra a cidade santa que está descendo do céu, a Nova Jerusalém. Mas antes que toquem nela, descerá fogo do céu e os consumirá. Apocalipse 20, versículo 9. O inimigo finalmente será lançado no lago de fogo junto com a besta e o falso profeta. Será o fim definitivo do mal e o ponto final da história do pecado. E agora, com Satanás, falso profeta e a besta aniquilados, jogados no lago de fogo e enxofre, sendo completamente destruídos, nesse momento vai acontecer o julgamento dos ímpios, desses que rejeitaram a Cristo. Então, diante do trono branco, assim como o presbítero falou, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Esses ímpios, eles comparecerão diante do trono branco de Deus. Eles comparecerão ao juízo. Os livros serão abertos, inclusive o livro da vida, o qual o nome desses não está escrito. Cada um será julgado conforme a sua obra. Não haverá desculpas, não haverá apelos. Será o juízo final. A sentença é irrevogável. Quantas
Quantas nações se levantaram e caíram? Quantos governos se levantaram e caíram? Quantos tentaram dominar o mundo e pereceram? Babilônia, Roma, impérios modernos, todos tiveram seu apogeu e todos tiveram a sua queda. Da mesma maneira, assim será o reino das trevas. O diabo ele pode até parecer poderoso hoje, mas seu fim já está escrito. Ele marchará como quem ainda pode vencer, mas ele será destruído pela chama do fogo divino. O milênio, ele mostra para a gente que a história não está fora do controle. O início é marcado pela volta de Cristo e pela ressurreição dos justos. No centro dessa história, tem uma festa no céu, um reinado com Cristo e a derrota do inimigo. E o fim, que é a segunda ressurreição, o juízo final. E depois disso, começa um novo tempo. Novos céus e nova terra, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, mas haverá sim a justiça plena e total de Cristo Jesus. E é justamente para lá, justamente nessa caminhada que nós vamos agora para o final da nossa mensagem. O que ela nos mostra? Primeiro, viver com fé. A fé é a ponte entre o já e o ainda não. Nós já temos a esperança, mas ainda não temos a plenitude, ainda não vemos a plenitude. Quando a doença chega, quando a crise financeira aperta, quando a saudade nos machuca, nós devemos lembrar que a ressurreição garante que nada disso é definitivo. Podemos atravessar um mar de dificuldades, um mar de luta, mas nós devemos olhar que lá na frente há uma montanha de esperança. Em segundo lugar, essa verdade nos convoca à santidade. Se sabemos que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para o juízo, não dá para brincar com a vida espiritual. Cada escolha que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Aquele que vive de qualquer jeito, como se não houvesse juízo, como se não houvesse amanhã, está cavando o próprio destino. Mas os que vivem em Cristo, mesmo em meio às lutas, já estão se preparando para ouvir a voz do Mestre, o chamando pelo nome. E por fim, essa verdade nos enche de esperança. A morte não é senhora da história. O mal não é dono do amanhã. Nossa esperança não está em governos, nossa história não está em políticos. Nossa esperança não está em riquezas, não está em vitórias humanas, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, que ressuscitou e reinará para sempre. E isso que nos dá coragem de levantar todos os dias, mesmo quando o mundo nos insiste em puxar para baixo. Fé, santidade, esperança não são apenas palavras bonitas. São a forma prática de vivermos como cidadãos do céu. Como cidadãos que creem na esperança, como creem que Cristo voltará e cumprirá a promessa, que tem essa certeza de que estará com Cristo na primeira ressurreição. De cabeça erguida, com os pés firmes no presente, mas com os olhos sempre fixos na eternidade. A Bíblia não deixa espaço para dúvidas. Haverá apenas dois grupos. De um lado, os que ressuscitam para a vida. Os que ouvem a trombeta e se levantam gloriosos e revestidos de imortalidade para encontrar o Senhor nos ares e reinar com Ele para sempre. Do outro lado, os que ressuscitarão para o juízo, que se levantam diante do trono branco, não para ouvir vinde benditos, mas para ouvir
apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. De um lado, céu em festa, bodas do Cordeiro, Nova Jerusalém descendo adornada com Cristo Jesus. Do outro lado, lago de fogo, juízo eterno, separação definitiva de Deus. De um lado, vida, do outro lado, condenação. Não há meio termo, não há terceira via, não existe neutralidade. A chamada e a convocação de Deus é urgente. E ele diz: escolha a vida, escolha Cristo que morreu e ressuscitou, para que você não tivesse que temer a morte, nem enfrentar uma eternidade sem esperança. Duas ressurreições, dois destinos. A pergunta é simples, mas é eterna. Você estará entre os que ressuscitam para a vida eterna ou para os que ressuscitam para o juízo? Que a sua resposta seja: Senhor, eu quero estar na primeira ressurreição. Eu quero ressuscitar para a vida, eu quero entrar na festa do Cordeiro, eu quero reinar contigo para sempre. E que assim seja para todos nós, pelo poder do sangue do Cordeiro, pela graça daquele que venceu a morte e vive para todo o sempre. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Nesse momento, convido a igreja para se colocar em pé e nós vamos fazer um momento de oração. Esse momento é um momento que para nós fortalecermos a nossa esperança, fortalecermos a nossa certeza, para que Cristo continue, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Sabemos que Ele está conosco. Tudo que passamos, todas as nossas lutas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, isso um dia vai passar, isso um dia vai acabar. E que na primeira ressurreição, todos nós aqui juntos, possamos estar reunidos e subir aos ares para encontrar junto com eles. Santo e soberano Deus, louvado o teu nome, Senhor. Nesse momento, Senhor Deus, é um momento de agradecimento, de engrandecimento ao Senhor. O Senhor que deu a vida para cada um de nós, para que nós não temêssemos a morte, para que nós tivéssemos esperança, para, Senhor, que nós pudéssemos crer, nós podemos ter essa fé, essa certeza que o Senhor deixou para cada um de nós. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é eficaz, a tua palavra que transforma, Senhor. Tua palavra que nos ensina, tua palavra, Senhor Deus, que nos mostra que nós devemos permanecer firmes. Senhor, não tem uma segunda, não tem, Senhor Deus, lá na frente um momento de escolha onde muitos dizem isso, mas o momento é agora, Senhor. É o momento, Senhor Deus, de permanecermos firmes com o Senhor, permanecermos firmes na tua presença. Temos vivos em nossa mente, temos vivos, Senhor, em nosso coração, essa certeza que o Senhor está conosco, essa certeza que o Senhor tem cuidado de nós, essa certeza que o Senhor tem direcionado, que o Senhor tem guiado. Senhor, que nós, Senhor, naquele grande dia nós possamos ouvir a sua voz, dizendo: vinde benditos do meu Pai. Que aqueles, Senhor, que nós amamos, aqueles que dormiram no Senhor, nós possamos, com grande alegria, também estar reunidos junto com eles, para nos reunirmos ao céu, para celebrarmos a Ti, a boda do Cordeiro, para reinarmos com o Senhor na sua justiça e na sua verdade, Senhor. Por isso, Senhor, pedimos, fortaleça a Tua igreja, fortaleça cada um de nós em todos os momentos, Senhor. Que nossos pés não venham vacilar, Senhor. Que nossos joelhos, Senhor Deus, não venham, Senhor Deus, cair, mas que nós possamos, sempre com a ajuda da Tua igreja, sempre com a ajuda dos Teus irmãos, nós possamos caminhar firme, Senhor. E que, Senhor, que naquele grande dia, Senhor, naquele grande dia onde não haverá mais luta, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, mas será, Senhor, somente um momento de alegria, será somente um momento de regozijo, Senhor. Tudo isso que nós vivemos, Senhor Deus, ficará para trás. Nada disso que nós vivemos se compara à glória futura, Senhor. Que em nossa mente, em nosso coração, tudo isso possa estar vivo e pulsante a cada das nossas vidas. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Louvado.
Louvado é o nome do Senhor.